Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. O Brasil tem arroz garantido de acordo com a previsão dos estoques. Os dados foram divulgados pela Conab e analisados por pesquisadores do CPEA. Mesmo com as chuvas que caíram no sul do país e prejudicaram diversas produções agropecuárias, novos dados de oferta e demanda de arroz foram divulgados pela Conab e analisados pelo CPEA. As estimativas apontam estoques para dezembro deste ano melhores que os previstos em abril, um mês antes das precipitações no Rio Grande do Sul, o que pode indicar excedentes amplos e afastar as incertezas quanto ao abastecimento. Após a anulação do leilão promovido pelo governo federal no início do mês, os produtores recuaram nas negociações do arroz em casca. Já a indústria, de acordo com pesquisadores do CPEA, aguarda melhores definições para negociar o arroz beneficiado. O presidente da Conab esclareceu os motivos que levaram ao cancelamento do leilão para a compra de arroz importado. O cancelamento para importação de arroz via Conab se deu com o objetivo de buscar mais garantias técnicas e jurídicas para uma operação desse porte. Porque o governo pretende, no final, garantir à população brasileira arroz mais barato e de boa qualidade. Nesse sentido, a Conab e a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União já estão trabalhando na revisão de todas as normas e procedimentos dos leilões da Conab. Como já foi dito, a transparência, a segurança jurídica e o zelo com o dinheiro público são princípios inegociáveis. Por isso eu determinei a Corregedoria da Conab que instaure imediatamente um procedimento de averiguação de todo o processo que envolveu o leilão do arroz até aqui. Eu também solicitei à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, que abra um procedimento de averiguação e análise de todo o processo que envolveu o leilão do arroz até este momento. É com o objetivo de prestar contas à população, garantir a transparência e a segurança jurídica que os brasileiros e as brasileiras merecem nesse momento. As exportações de carne de frango cresceram um pouco mais de 4% no último mês. O resultado do mês de maio foi o segundo maior do ano. As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 451 mil toneladas em maio, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. O número supera em 4,2% o total embarcado no mesmo período do ano passado. Boas notícias para os exportadores brasileiros de carne de frango nesse mês de maio de 2024. É o segundo maior volume exportado no ano e o quinto maior volume exportado na história das nossas exportações. As vendas de carne de frango geraram receita de 818 milhões e 700 mil dólares só no mês de maio. O saldo é 5,6% menor que o total registrado no mesmo período do ano passado. Considerando o período entre janeiro e maio, os embarques de carne de frango alcançaram 2 milhões 152 mil toneladas. Quando olhamos para o acumulado do ano, as nossas exportações já passaram de 2,1 milhão de tonelada, o que significa um pequeno decréscimo em relação ao mesmo período de janeiro a maio do ano passado. Nas nossas receitas, estamos falando de receitas auferidas de aproximadamente 4 bilhões de dólares já trazidos para o Brasil a partir das nossas exportações de carne de frango. Ainda segundo dados da BPA, o Paraná seguiu como principal exportador no mês de maio. Foram 198.900 toneladas, número 11,2% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Em seguida, estão Santa Catarina, com 89.600 toneladas, e Rio Grande do Sul, que, diante dos impactos logísticos causados pelas enchentes de maio, registrou queda de 11,4% nos embarques do mês, com um total de 56.400 toneladas.
Esses números de maio, que foram muito bons, poderiam ter sido inclusive muito melhores. Tivemos a catástrofe, a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul e que naturalmente traz impactos, traz desafios para as exportações, não só, também para a produção naquele estado, e tudo tem sido feito para que a gente possa o mais rapidamente possível retornar os níveis da nossa produção nesse importante estado produtor e exportador que é o Rio Grande do Sul. No ranking dos principais destinos, a China lidera com 49.800 toneladas importadas em maio, volume 23,6% menor que o total registrado no mesmo período do ano passado. Em seguida, estão Emirados Árabes Unidos, com 39.600 toneladas, Arábia Saudita, com 37.500 toneladas, Japão, com 32.200 toneladas, África do Sul, com 32.100 toneladas, Iraque, com 24.000 toneladas e México, com 20.500 toneladas. Destaque nas nossas exportações para os países do Oriente Médio e do Norte da África. Inclusive, no norte da África, Líbia e Argélia, um mercado recentemente aberto, têm sido mercados bastante importantes para as nossas exportações de carne de frango halal. Isso sem dizer, naturalmente, dos mercados já tradicionais do Golfo, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que vem aumentando sensivelmente as suas compras do Brasil, a própria Arábia Saudita, um histórico importador da nossa proteína de carne de frango e que tem aumentado nesse ano as suas compras do Brasil, o Iraque, o Kuwait, enfim, todos os países da região com uma demanda bastante aquecida para a nossa proteína. Outro destaque tem sido o continente africano. Entre janeiro e abril deste ano, a Argélia, que fica ao norte da África, comprou do Brasil cerca de 10.000 toneladas de carnes de frango. O mercado para a Argélia foi oficialmente aberto em outubro do ano passado, mas as exportações começaram somente este ano. Também, por um outro lado, a África ressurgindo. Cada vez mais os exportadores brasileiros de carne de frango olhando para esse continente, que tem inúmeras oportunidades e é bem esperado que nos próximos anos haja um crescimento da demanda por aumento de renda, urbanização, enfim, uma série de fatores que devem levar a que a África seja um continente bastante importante para as nossas exportações e os nossos exportadores cada vez mais antenados nessas oportunidades, apoiando na segurança alimentar dessas nações e das mais de 150 nações para as quais vendemos. E as exportações de carne suína também tiveram um bom desempenho no último mês. Destaque para países asiáticos, que são grandes compradores dos nossos produtos. As exportações de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 104.400 toneladas em maio. O número supera em 2,7% o total embarcado no mesmo período do ano passado. A receita gerada pelas exportações de maio totalizou 225 milhões e 200 mil dólares, saldo 10,4% menor do que o total efetivado no mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos para o acumulado do ano, de janeiro até maio de 2024, as nossas exportações já passaram da casa das 500 mil toneladas, representando um acréscimo de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação às receitas cambiais, já foram oferidos mais de $1 bilhão com as nossas exportações de carne suína. Segundo a ABPA, o ritmo das exportações segue positivo em relação ao recorde registrado em 2023. A expectativa é de que o resultado seja equivalente ou superior ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio deste ano, os países asiáticos seguiram impulsionando as vendas internacionais do setor. Destaque positivo para os países da Ásia, em especial as Filipinas, que aumentam acima dos 80% o volume comprado do Brasil e que agora, com a possibilidade do pré-list, terão ainda mais possibilidades para os nossos exportadores brasileiros. Por sua vez, o Japão também quase duplicando os volumes comprados do Brasil, Singapura, um outro importante mercado, aumentando também as suas compras de proteína suína do Brasil, e também destaque para a Rússia, um importante histórico parceiro comercial do Brasil na compra de carne suína e que nesse ano de 2024, de janeiro até maio,
vem incrementando acima de 150% as suas compras no Brasil. No levantamento por estado, Santa Catarina segue como principal exportador, com 280.500 toneladas exportadas entre janeiro e maio, número 7,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em seguida está Rio Grande do Sul, com 106.200 toneladas, Paraná, com 65.300 toneladas, Mato Grosso, com 14.800 toneladas e Mato Grosso do Sul com 11.000 toneladas. Dessa maneira, o que nós enxergamos é que as exportações deverão continuar nesse ritmo e, com isso, o Brasil poderá naturalmente atingir um novo recorde nas exportações de carne suína nesse ano de 2024. As feiras livres tão comuns em centros urbanos impulsionam a geração de renda da agricultura familiar em Minas Gerais. É a oportunidade que o produtor tem de vender direto para o consumidor. Queijos artesanais, defumados, geleias, torresmos e uma grande variedade de cachaças. Tudo o que representa o melhor da agricultura familiar pode ser encontrado nas feiras livres promovidas em Minas Gerais. Produtos que vêm da horta e das propriedades rurais, direto para a mesa do consumidor. As feiras, que já fazem parte do cotidiano dos grandes centros urbanos, são espaços onde o produtor rural pode ampliar o número de clientes e negócios, além de levar uma parte da cultura do campo para as cidades. Tudo isso tem aumentado a renda mensal do pequeno produtor de forma considerável. É o caso da Camila Leonel, produtora de defumados. Essa participação em feiras, a gente tem um contato direto, como a gente é uma fábrica, é muito importante a gente ter esse contato direto com o cliente, para a gente atender as expectativas e conviver com outros produtores que também nos dão ideias de formas de evoluir. Então a feira ela serve para a venda do produto direto, para a captação de novos parceiros, uma maneira de expandir o nosso produto por todo o Brasil, e a partir daí a gente foi também buscar esse apoio tanto no conhecimento, nos cursos e também na participação de feiras, que é uma possibilidade de crescimento gigante para o pequeno produtor, de mostrar o seu produto e de abrir novos mercados, novas parcerias. A feira ela pode trazer um aumento até de 20% da minha receita mensal, fora aquilo que eu já tenho o costume de vender mensalmente, ela traz assim uma oportunidade da gente vender uns 20% a mais, e esse dinheiro, no nosso caso, ele é todo usado para a gente reinvestir e realmente crescer. As feiras estão presentes em 614 municípios e 58 cidades. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, é uma chance única para os produtores que desejam crescer, conhecer novos produtos e mercados. As feiras livres são um instrumento fundamental para o escoamento da produção, além de estímulo para a geração de emprego e renda, principalmente na agricultura familiar. E em 73% das cidades, as feiras são realizadas toda semana. O consumidor também vai sair ganhando com a diversidade e qualidade dos hortifruti granjeiros e dos nossos produtos artesanais. A Emater, ela entende a Feira Livre como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social, e ao longo aí da sua história, da sua existência, a Emater sempre apoiou as feiras livres, em especial que tem a participação da agricultura familiar. Segundo a Secretaria de Agricultura, também são doados aos municípios participantes kits com os materiais que serão utilizados no evento, como, por exemplo, barracas. Nos 2 últimos anos foram entregues 550 kits para mais de 250 municípios. A Secretaria de Agricultura também atua para o fortalecimento destas feiras, com a doação de kits como barracas, jalecos e caixas plásticas para os municípios. Apoiar as feiras livres é fortalecer toda a economia regional. O produtor que tiver interesse deve procurar o escritório da Emater Minas no município onde produz e preencher um cadastro. O preço da batata está em movimento de queda nas centrais de abastecimento. Entre os dias 13 e 7 de junho, o preço da batata tipo Ágata fechou em R$ 184,00 a saca de 25 quilos no atacado de São Paulo, queda de 12% em relação à semana anterior. No Rio de Janeiro, a baixa foi de 7%, com a saca fechando em R$ 187,00.
A queda é atribuída ao tempo firme, que permitiu um maior ritmo de colheita após as chuvas que ocorreram recentemente. Apesar de Guarapuava, no Paraná, ter encerrado a safra das águas e o sul de Minas também estar fechando, regiões como Curitiba, Ponta Grossa e Cristalina, em Goiás, estão intensificando a colheita das secas, o que contribuiu para a maior oferta. Mesmo com a desvalorização, o patamar de preços ainda está bastante alto, mas deve recuar ao longo dos próximos meses, à medida que as temporadas das secas e de inverno se intensificarem. A procura pela tilápia esteve em baixa no mês de maio e a oferta cresceu. Consequentemente, o preço pago para o produtor diminuiu. Pesquisadores do CPEA ressaltam que esse período do ano é marcado pela desvalorização devido à menor demanda com a chegada das temperaturas mais baixas. Para exportação, o mercado foi favorável. O volume embarcado foi de quase 1.400 toneladas em maio, um aumento de 65% em relação a abril e de 40% em comparação com maio de 2023. A disputa entre as indústrias de alimento e de biocombustíveis fez aumentar o preço do óleo de soja aqui no mercado interno. Segundo pesquisadores do CPEA, isso se deve à demanda doméstica e externa e à elevação do dólar. Este cenário resultou no aumento de preços, com destaque para o óleo de soja que atingiu na parcial de junho a maior média do ano em termos reais. O CPEA observou também um acirramento da disputa entre os consumidores de indústrias alimentícias e de biocombustíveis, além da maior demanda internacional. Isso resultou numa elevação do preço de exportação do óleo de soja no Brasil, os quais voltaram aos patamares de junho de 2022. Do lado da oferta, a Conab estima a produção nacional de soja em 147 milhões e 350 mil toneladas, 4,7% menor que a temporada passada. As exportações também devem ser menores, ficando 9,3% abaixo da temporada anterior. A Conab projeta uma safra de grãos 7% menor. Confira agora na reportagem. A produção de grãos está estimada em 297,5 milhões de toneladas, o que representa 22,27 milhões de toneladas a menos a serem colhidas. A quebra é resultado das condições climáticas que influenciaram as principais regiões produtoras do país. Já os cultivos de segunda safra, que tiveram colheita iniciada, têm apresentado melhores produtividades. E se comparada a estimativa divulgada no dia 13 pela Conab com a publicada no mês de maio, é verificado um aumento de 2,1 milhões de toneladas, com destaque para o milho, algodão em pluma e feijão. A principal cultura da segunda safra, o milho, tem estimativa de produção de 88,12 milhões de toneladas. A colheita do produto neste ciclo atinge cerca de 7,5% da área semeada. De acordo com o 9º levantamento divulgado pela Conab, há disparidade das condições climáticas registradas pelo país, mas foi verificado em importantes estados produtores uma melhora na produtividade das lavouras. Ainda neste levantamento, a Conab manteve praticamente estáveis as projeções do quadro de suprimentos da safra 2023-2024 para os principais produtos analisados, quando comparado com informações divulgadas no mês anterior. Entre as diferenças está a atualização dos estoques de milho, algodão e feijão. Para o consumidor ter acesso a carne de frango de qualidade, tem muito trabalho nas granjas, boa alimentação, vacinas. Confira agora como é. Cada ave chega a consumir 105 gramas de ração por dia. Entre os principais ingredientes estão o milho e o sorgo, mas é uma série de análises e estudos que fazem a complementação que garantem a nutrição desses animais e, consequentemente, um produto ideal para o consumo humano. Por aqui, essa é a responsabilidade do Evandro. Eu costumo dizer que a nutrição de uma galinha é muito superior à nossa, porque aqui a gente sabe a exigência em quantidades, quantos gramas, microgramas de cada alimento ela come por dia. O ovo é como se fosse um útero artificial. E esse ovo tem dentro dele
todos os componentes nutricionais necessários para em 21 dias fazer uma ave, um pintinho completo, funcionando. Imagine o valor nutricional de um ovo. Não tem nada na face da terra com esse valor. Para tudo isso funcionar e o ovo chegar com qualidade para o consumidor, há uma outra grande preocupação do produtor: as doenças que impedem a comercialização do produto, como a gripe aviária. No ano passado foi registrado o primeiro caso em território nacional, com focos nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso. Nesta fabricante de vacinas, a produção de imunizantes para as aves ocupa cerca de 40% do processo, que ainda atende suínos, bovinos e também peixes. A gente trata da saúde dos animais, né, da saúde que vai refletir diretamente na saúde das pessoas, da saúde dos consumidores, né, tanto da proteína quanto dos ovos. Então a gente investe muito em tecnologia, a cadeia em si investe muito em tecnologia. Nos últimos anos a tecnologia vem nos ajudando, a gente trabalha hoje também aqui dentro da empresa com uma empresa de tecnologia, né, trazendo IA para o negócio. Então a gente tem desde vacinações via água, via spray, via introdução muscular, né, uma vacina de aplicação. Então a tecnologia sempre tem que estar intrínseca ao produto para que a gente consiga levar mais saúde para o animal e mais saúde para a população. De volta à granja, o resultado dos investimentos está no manejo destes animais. E nesse momento as galinhas estão sendo vacinadas. Nesse método, através da hidratação, a vacina é aplicada na água e quando o animal vem ingerir o líquido, acaba sendo vacinado. Neste caso aqui, contra a bronquite. Um método que favorece não só o manejo, mas também diminui o estresse do animal nesse procedimento. A gente gosta de ver a galinha bem, né? O próprio operador, o granjeiro que vem aqui, você vê uma satisfação muito maior. Tem um filósofo chamado Peter Singer que ele fala: fazer o bem porque é bom, né? Isso é muito mais prazeroso, dá muito mais satisfação em esse sistema de criação. Da zona rural para a indústria. A próxima etapa para que o ovo chegue à prateleira passa por um ambiente longe da granja, mas que ainda assim exige uma série de cuidados. A gente toma o cuidado no descarregamento, o descarregamento tem que ser com total cuidado. Após o armazenamento também, a gente tem que armazenar no local arejado para não ter possibilidade de perda dos ovos. E após a gente já prepara para a classificação. O ovo tem que estar de boa qualidade, ele tem que estar limpinho, não pode ir trincado, não pode com fissuras, ranhuras. Isso a gente trabalha com a classificadora. Ela já tira tudo isso. Quando chega no produto final, o produto final já chega com boa qualidade, mas mesmo assim, quando chega na linha final, a gente ainda tem o olho humano que ainda faz uma reavaliação para depois estar embalando. Que a cachaça é a cara de Minas Gerais, todo mundo já sabe, né? O estado é referência na produção da bebida que é conhecida do mundo todo. Pesquisas garantem a melhoria da qualidade e ajudam o produtor que buscam a certificação. Da produção à comercialização, a cachaça percorre um longo caminho até chegar à mesa do consumidor final, cada vez mais exigente. Mais ou menos 20 anos eu vendi cachaça. A que tem mais saída é a cachaça amarelinha, lambicada. Por quê? O que o cliente falava? Eles falavam que é a amarelinha, porque geralmente a amarelinha fica na dorna, aí pega o gosto da madeira na pinga, a pinga fica melhor. Moço, eu gosto principalmente dessa cachaça lá de Salinas, que lá tem umas cachaças muito boas. A mais amarela, eu gosto mais dela. Nesta barraca, que fica no Mercado Municipal de Montes Claros, a cachaça curraleira, produzida de forma artesanal, direto do alambique, é a mais procurada há 30 anos. O pessoal gosta mais da cachaça amarela, porque não sei qual motivo, mas que eu gosto mais da amarela. Eles falam que a cachaça parece muito com a água, né? Então o pessoal prefere tomar amarela. A pesquisa é parte
essencial para garantir a qualidade da cachaça. Foi pensando nisso que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais inaugurou o Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça. O espaço fica na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, mas pode atender produtores em todo o país. Esse projeto, que já recebeu alguns milhões de investimentos da FAPEMIG, visa dar uma base de estudos, pesquisa e, mais do que isso, de apoio aos produtores para produzirem uma cachaça de qualidade, uma cachaça made in Minas Gerais para o mundo. Foram investidos R$3.700.000. O centro abriga um grande complexo de laboratórios onde são desenvolvidas pesquisas e feitas análises da cachaça. Todo o estudo visa a melhoria da qualidade. O impacto acontece principalmente na economia. Apesar de Minas ser líder em número de estabelecimentos registrados, ainda há muitos produtores que trabalham na informalidade. Nesse cenário, o centro de referência é essencial para a regularização deles, já que pode emitir todos os laudos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o registro de uma cachaça. A certificação traz credibilidade e segurança para o setor produtivo, além de colocar o Estado como produtor de primeira linha, reconhecido inclusive em outros países. O projeto é visto com bons olhos até para quem já tem uma marca consolidada, como é o caso da Débora, que está à frente de uma cachaçaria em Lavras que está no mercado há 29 anos. Nós, como produtores, podemos ver benefícios em ter um laboratório focado na análise de cachaça, que vai trazer pesquisas de melhoramento da qualidade do produto, inovação em tecnologia, sustentabilidade, padrões de segurança. E ao investir em pesquisas, os produtores podem melhorar a qualidade dos seus produtos, manter-se atualizados e, consequentemente, atingir ao mercado que vem se demonstrando cada vez mais exigente e competitivo. Pedro e Epitácio também veem benefícios nos estudos da cachaça. Pai e filho produzem a bebida há 40 anos em Abreus, comunidade de Alto do Rio Doce, município que fica na zona da Mata Mineira. Sabemos da importância que é fazer análise constantemente dos nossos produtos enviados ao laboratório da UFLA, e pois tem nos ajudado a alavancar muito as nossas vendas, levando a vocês um produto de qualidade. Se o estudo voltado para a cachaça é bom para quem produz, imagina só para quem consome a bebida. Eu acho que depende da fama delas. Às vezes uma cachaça dessa que você acha aí, uma cachaça que eles chamam de curraleira, você pega uma cachaça muito boa. Inclusive eles inventaram agora uma de banana que eu achei muito boa, abacaxi, você entendeu? Sempre a gente gosta de tomar uma cachaçinha. O presidente do Senado devolveu o MP do PiscoFins para o governo. A decisão, claro, agradou a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. O presidente da CNA, João Martins, afirmou que a medida provisória que compensaria as despesas da desoneração da folha de pagamento por meio do PIS/COFINS configurava uma inconstitucionalidade. Segundo Martins, a manutenção da MP traria sérias consequências para o setor produtivo. Para ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou o bom senso. A devolução da medida provisória foi a terceira derrota importante do presidente Lula esta semana. As outras duas foram a anulação do leilão para a compra do arroz importado, realizado pela Conab no último dia 6, e a demissão do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller, diante das suspeitas de envolvimento com um dos seus assessores que teria participado do certame. O Produto Interno Bruto do agronegócio de Minas Gerais bateu recorde. Destaque para produtos como a cana-de-açúcar.
Os resultados apresentados pela Fundação João Pinheiro mostraram que o PIB do agro teve um crescimento de aproximadamente 6%, um acréscimo de 13 bilhões e 200 milhões de reais na economia mineira se comparada a 2022. Os números, segundo o governo, mostram que o setor cresce mais do que a média da economia geral de Minas Gerais. Os destaques ficaram por conta da soja, do café, da cana-de-açúcar e do milho. Os números de 23 são ainda mais impressionantes porque os preços em 22 eram preços mais altos do que os que foram praticados em 23. Então, o fato da gente conseguir ter crescimento no valor total, mesmo com redução do preço da commodity, mostra como é que o nosso produtor rural está avançando em produtividade. Essa proximidade com a Federação da Agricultura cada vez abre mais portas, nos coloca mais próximo de quem produz lá na ponta para atendê-los melhor. Temos dificuldade, passamos um momento difícil, mas o produtor rural está enxergando que não tem como produzir hoje sem assistência técnica, sem tecnologia, preservando o meio ambiente. Há de se dizer que dados recentes mostraram que o desmatamento em Minas Gerais caiu 57%. E nós estamos aqui comemorando o número do PIB com um crescimento da ordem de 6%, sem abrir novas áreas, usando tecnologia. E o grande desafio que se impõe é dar continuidade a essa tecnologia, principalmente com os barramentos, para potencializar a irrigação. O crescimento do PIB do agronegócio reflete também o avanço da fabricação de alimentos, bebidas, celulose e biocombustíveis. É importante dizer que quando a gente fala do complexo produtivo, a gente está agregando em relação ao núcleo do setor, onde acontece a produção primária, toda a cadeia de fornecedores, então todos os fornecedores, sejam eles da indústria, sejam na fabricação de defensivos, na fabricação de fertilizantes, toda a parte de combustíveis, a parte da eletricidade que é consumida, tudo isso está sendo considerado e mais aquilo que é processado. Então, o fato dos produtos primários que são produzidos em Minas serem processados em indústrias que estão localizadas no nosso território também ativam a economia de uma maneira muito importante. O agro respondeu por 22,2% de todo o PIB do estado. O cálculo é feito através das análises nos fluxos de oferta e demanda de todas as atividades econômicas da cadeia produtiva, desde o cultivo até o desenvolvimento de máquinas agrícolas. A cana-de-açúcar teve o maior crescimento do setor, que aumentou a produção de 73 milhões e 300 mil toneladas para 82 milhões e 500 mil toneladas. Já a produção da soja subiu de 7 milhões e 600 mil toneladas para 8 milhões e 500 mil toneladas. O café também teve um crescimento de 1 milhão e 400 mil toneladas para 1 milhão e 700 mil toneladas. E o milho passou de 7 milhões e 800 mil toneladas para 8 milhões e 300 mil toneladas. Falando das grandes culturas, como é o caso da cana-de-açúcar, que foi a que teve o maior crescimento no ano de 2023, a nossa indústria sucroalcooleira, que é a mais importante na nossa matriz de descarbonização energética do país, porque é ela que vai nos permitir a ampliação do uso do etanol e, com isso, uma poluição menor causada pelos veículos leves, grande desafio para o Brasil ao longo dos próximos anos. Para 2024, mesmo com os fenômenos climáticos já esperados, como Laninha, a expectativa é continuar com o setor competitivo. E o mais importante é entendermos que o setor continua dialogando, mas continua avançando, melhorando renda, melhorando qualidade de vida, aumentando a gama de produtos, dessa enorme dificuldade, da diversidade que Minas tem de produzir, e vamos continuar fazendo a nossa parte. A oferta de uvas no Vale do São Francisco segue abaixo do esperado. Acompanhe. O mercado de uvas no Vale do São Francisco está com baixa oferta de uvas brancas sem semente. Segundo informações da equipe do Hortifruti CPEA, os preços seguem em alta. Por outro lado, os das negras continuam caindo, visto que a disponibilidade é maior por conta de possuir mais representatividade em área plantada. Segundo pesquisadores, historicamente, junho é um mês de menor comercialização, devido ao clima mais frio e ao período de festividades juninas. Entre os dias 10 e 14 de junho, a média de venda da negra sem semente embalada foi de R$ 8,00 o quilo, baixa de 5,7% em relação ao valor comercializado uma semana antes. Já a branca sem semente apresentou alta de 1%, a média de R$ 17,00 o quilo, também para embalada. Vale ressaltar que para esta variedade, as vendas seguem favorecidas pela procura superior à oferta no mercado nacional.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apresentou para empresários árabes um programa de recuperação de áreas degradadas. O objetivo é recuperar até 40 milhões de hectares. O anúncio foi feito no Fórum de Investimentos Prioridade 2024, no Rio de Janeiro. O ministro apresentou como oportunidade de investimento aos empresários árabes o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Áreas Produtivas. O governo identificou 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. A área é suficiente para dobrar a produtividade brasileira sem derrubar nenhuma árvore. A colheita do milho safrinha já começou e os produtores estão preocupados com o volume. É que no meio da safra, 2 problemas impactaram na produção: o clima e a cigarrinha. 1.000 hectares de milho plantados, ainda em janeiro, com boa expectativa de produtividade, mas as coisas mudaram em 6 meses. Eu estava até animado, mas para que a gente põe a colheitadeira que você vê o estrago que é o negócio, sabe? Muito pé, a gente fala enfesado, né? O pé doente, pé caído. Milho caído mesmo pro chão, porque não aguenta, o milho tá sem força, né? Não tá saudável. O grão não enche, né? É umas espigas xoxas que não enche e não dá peso, né? Então aí cai muito essa produtividade. Estamos em uma lavoura de milho no município de Uberlândia, mas esse é um sentimento generalizado entre outros produtores rurais. A produção do grão para a segunda safra, ou safrinha, como também é conhecida, sofreu com uma praga, a cigarrinha do milho, e com a chuva que não caiu quando era mais importante. A gente tinha uma expectativa de produzir aí bem, né? Porque a gente plantou a maioria de soja precoce e tirou essa soja mais cedo, ali final de janeiro, e a gente já implantou o milho segunda safra, né? Então a expectativa era boa, porque plantado cedo, né, e estava chovendo bem, estava um ano perspectiva boa de chuva. Só que como a gente plantou milho mais cedo, as pragas acaba que judiou mais também das lavouras, né? Choveu demais ali em fevereiro e março, muita chuva, né, e que não propiciou o bom desenvolvimento da lavoura. E depois, quando a gente precisava de chuva no enchimento do grão, né? E não teve essa chuva em abril. E estamos até agora, né? Nós estamos em junho, não choveu mais. Então nós estamos aqui com 80 dias, mais ou menos, sem precipitação nenhuma aqui. Mesmo plantando cedo e fazendo combates à cigarrinha, o que o Rodrigo me contou é que se tiver a mesma produtividade da safra anterior de milho, com cerca de 130 sacas por hectare, já vai estar no lucro. Mas esse é o melhor cenário. O agricultor se prepara mesmo para redução na produção, algo que pode ficar entre 20% e 40%. E esse índice vai depender das várias variedades que ele usou na lavoura. Nosso custo com relação à praga, especificamente a cigarrinha, que é o que está mais tirando a nossa produtividade, o nosso custo com ela não aumenta tanto. Aumenta ali de 8% a 10%, né? Para mim tentar controlar essa praga que está quase que incontrolável. O nosso maior problema é a queda de produtividade mesmo, né? A tal cigarrinha que trouxe tanto transtornos para os produtores de milho era um problema secundário que se tornou prevalente nos últimos 5 anos, depois que outras pragas e doenças começaram a ser controladas. Se a gente soma isso ao problema da chuva pouco distribuída, entendemos o desânimo de quem plantou milho. Ela é uma praga severa na cultura do milho. Ela se aproveita de um estágio fenológico da cultura extenso. Então ela pega desde a planta mais tenra, macia, mais jovem, até os estágios mais críticos, onde a planta vai definir a sua produtividade. É uma praga que faz a picada na planta, sugadora, e injeta toxinas. Então, pelo período de abrangência dela e pela severidade desses insetos, isso tem causado, sim, uma dor de cabeça muito grande para o produtor. Esse aqui é um setor dessa plantação no qual a gente percebe bastante os efeitos, tanto da praga quanto da falta de chuva no momento certo. Fabrício, essa espiga aqui é um exemplo interessante da gente mostrar, né? Ela basicamente não tem peso, quer dizer, a produtividade aqui acaba sendo extremamente baixa quando a gente leva em consideração que isso pode ser uma grande parte dessa plantação, né? Essa é uma espiga que tem um bom empalhamento, porém os pesos do grão
são muito pequenos, muito baixos, né? A gente não vê uma formação muito boa das linhas da espiga e quando a gente percebe o peso dela, é um peso muito baixo. Isso é menos rendimento para o produtor, isso é menos produtividade registrada e, lógico, ele vai sentir isso no bolso. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, na safra 2022-2023, a produção do milho foi de 7.900.000 toneladas em todo o país. O volume foi 3,5% superior à safra anterior, mas para a safra 2023-2024, a produção deve ser 11% menor, devido à redução de 9,1% da área plantada, além da previsão de queda de produtividade de 2,1%. Isso se deve às adversidades climáticas registradas no final do ano passado, como ondas de calor, a má distribuição de chuvas e a incidência de pragas. Hoje, a agricultura ela é muito técnica, né? Então você tem que estar estudando, tem que ir fazendo seus testes na própria lavoura da gente, né? Indo buscar com as empresas, indo de campo, olhando, né? Essas variedades hoje, a maioria não está resistindo mais à cigarrinha. Talvez a empresa até fala, tem nota de 5 a 10, um exemplo. É nota 9 para cigarrinha, mas não é nada. Você vai ver, o negócio não aguenta. Então, assim, é uma busca interminável para você achar um híbrido que agrega produtividade com sanidade, né? Que aguenta a doença, né? Servidores da Agricultura do Rio Grande do Sul ajudam no levantamento das perdas agrícolas e pecuárias. Eles visitam as propriedades afetadas e preenchem um questionário. As áreas foram mapeadas por georreferenciamento. Técnicos de outros estados também trabalham no levantamento. Divididos em 5 equipes, eles percorrem cerca de 5.800 quilômetros para visitar 200 propriedades em 13 municípios. Na região do Vale do Taquari, pelo menos 1.600 propriedades foram atingidas. O trabalho é feito em parceria com o Senar. Todo o empenho está sendo feito a partir de informações da plataforma de Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul. A ferramenta, que já era utilizada pelos Serviços de Defesa Agropecuária, foi aperfeiçoada para uso após a catástrofe. A Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul retomou as atividades no dia 17 de junho. Ela ficou fechada durante um mês. Aqui onde a gente está, a água chegou a 2,80 metros. Antes, provisoriamente, a equipe, a direção aqui do SEASA tinha colocado o centro de distribuição em um local próximo, na região metropolitana, no município de Gravataí. Então, depois de um mês, a gente volta aqui no bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre. Os comerciantes estão muito eufóricos, claro, com essa retomada, parcialmente porque boa parte aqui dos pavilhões estão sem energia. Também tem alguns locais, como a administração, que precisam ser avaliados, os prejuízos precisam ser contabilizados. Mas o pessoal está muito otimista com essa volta, maneira parcial, mas é uma volta muito significativa, principalmente para os comerciantes e para os pequenos produtores que dependem aqui da SEASA para vender os seus produtos. A Secretaria de Agricultura Estadual do Rio Grande do Sul criou um formulário para que os produtores possam divulgar as vagas de trabalho no campo. Nessa propriedade localizada no interior de Chapecó, o carro-chefe é a bovinocultura de leite. Com uma média de 140 animais no plantel geral, a família optou por contratar apenas um funcionário para realizar o trabalho de manejo. O resto é feito pelo Gabriel, o primo, os pais e os tios. Um trabalho onde ele te surpreende. Às vezes você tem um problema de maquinário, às vezes você tem um problema de saúde, né? E você acaba não tendo colaborador para te auxiliar nas funções que você já tinha definido no teu dia a dia. Hoje, grande parte do processo de manejo nessa propriedade localizada na linha Sede Figueira é automatizado. Desde a ordenha robotizada com os 2 robôs que estão lá ao fundo, até a retirada dos dejetos dos animais aqui onde eles estão se alimentando. Isso acontece cerca de 4 vezes por dia. Eventualmente, se o produtor quiser contratar mais pessoal, tanto aqui para o composto, para a leitaria, quanto para o laticínios, que fica na mesma localidade, ele pode entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e, através de um formulário
formulário disponível no site do órgão, colocar lá a demanda da vaga existente. O preenchimento é muito simples. Basta fazer um cadastro com o e-mail no site da Secretaria e colocar os dados como nome, e-mail, telefone para contato, cidade, localidade, endereço, área de atuação e, na sequência, escrever as vagas existentes. Está havendo muita reclamação dos produtores que não conseguem mão de obra. E agora mesmo eu estou aqui em Lages falando com 2 produtores de maçã. Eles não sabem como é que vai ser a safra de maçã do ano que vem, porque não tem gente para trabalhar. Não consegue contratar. Por quê? Porque a mão de obra que tem é o pessoal que vem trabalhar e não quer que assine a carteira de trabalho, porque eles têm um programa de governo que paga para eles. Se eles assinar a carteira, eles perdem esse benefício. E aí, então, o produtor tem que ou se arriscar, contratar sem carteira, né? E daqui a pouco vem o Ministério do Trabalho fiscalizando e enquadrando como trabalho análogo ao escravo, então criou um impasse. Valdir Colato ressalta ainda que a disponibilidade do formulário deve ajudar inclusive as agroindústrias a encontrar mão de obra para o setor. Mas o maior beneficiado com a ferramenta deve ser o pequeno produtor, que muitas vezes não tem condições de tecnificar toda a atividade e depende do serviço braçal. Agora a gente fala de uma raça genuinamente nacional, manga larga marchador. O cavalo é apreciado pelos criadores pelo jeito dócil e também por ser de fácil treinamento. A origem é brasileira, uma das raças mais importantes para a agropecuária. Estamos falando do cavalo manga larga marchador, que tem 200 anos. Surgiu do cruzamento de uma raça europeia ainda nos tempos do Brasil colônia. O cavalo manga larga marchador é originário aqui de Minas Gerais, com uma mistura de animais trazidos pelos colonizadores portugueses. Entre as principais características, um animal extremamente dócil, por isso considerado ideal para as famílias. Além disso, uma marcha batida suave e confortável para os cavaleiros, portanto excelente para longas cavalgadas. E as características chamam tanto a atenção não só dos criadores, como também atrai os olhares de espectadores como eu e de entusiastas de cavalo, tanto pela imponência quanto pela beleza. O marchador é considerado um cavalo dócil, ele tem que ser um cavalo para ser usado, tanto uma criança, um adulto, uma pessoa mais idosa. Por isso que ele é chamado antigamente do cavalo da parteira, porque ele é um cavalo muito macio, quando você monta ele não quica, ele é o tronco estável, então é muito confortável para se andar. Então todo mundo gosta do manga larga marchador. Os machos da raça manga larga não passam de 1,57 m e as fêmeas 1,54 m. A estrutura física chama muito a atenção pela elegância e o porte atlético. O Adão cria cavalos manga larga há 20 anos em Goiânia. Hoje tem 240 animais entre potros e adultos. O cavalo manga larga marchador, hoje ele é considerado o cavalo completo, é o cavalo nacional, porque ele é bom para cavalgada, para você cuidar da lida do gado, na fazenda, então por isso que ele é considerado um cavalo completo. O nome manga larga marchador pode estar relacionado a um dos aras que ficavam no Rio de Janeiro. O proprietário era impressionado com a raça e adquiriu alguns exemplares para passeios. Quando alguém se interessava pelos animais, ele indicava as fazendas do sul de Minas, centro de criação daquela época. As pessoas procuravam os cavalos da fazenda manga larga e esta referência se transformou em nome. Já marchador foi acrescentado porque alguns daqueles cavalos marchavam ao invés de trotar. A raça atrai criadores de todo o país, seja para cavalgadas recreativas, competições de marcha ou para atividades em fazendas. O Marco Valério cria animais da raça há mais de 2 décadas em Uberlândia e ressalta que são ótimos saltadores e podem ser facilmente treinados, já que se destacam por sua inteligência. O treinamento geralmente envolve exercícios de marcha para fortalecer os músculos e aprimorar a coordenação. Além disso, é importante trabalhar a
a obediência e a conexão entre o cavalo e o cavaleiro. É um conjunto, as provas formam um conjunto. Você vai julgar a morfologia do animal na raça manga larga machador, você vai julgar o andamento e você vai julgar a prova, a funcionalidade do animal. E isso a gente está falando para pista, para exposição. Mas o manga larga machador também é o cavalo que você usa para andar. É o cavalo que a criança pode montar, é o cavalo que o adulto pode montar, que a pessoa de mais idade pode montar e andar bem, gostar do cavalo, porque a característica do manga larga marchador é o andamento. O manga larga marchador é sempre confiante e disciplinado, conhecido também por ser cavalo atleta, criado para competições. A gente tem o cavalo treinado, que é o cavalo que a gente chama de pista, que ele é um cavalo atleta. Então, o que acontece? O cavalo é treinado para marcha, ele é treinado para ser julgado parado, ele é treinado para ação, que é as provas que a gente tem de maniabilidade, de ação. Então, o que você está vendo aqui hoje é um cavalo atleta. Nesta exposição da raça foram julgados 200 animais de criatórios de Minas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Foram avaliados quesitos de marcha e estrutura corporal. O evento teve o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador, reforçando a importância da qualidade genética dos exemplares. Aqui eles estão buscando a pontuação para que consigam habilitar os animais para ir para a grande nacional que é feita lá em Belo Horizonte em julho. Os azeites produzidos em Minas Gerais na safra 2024 estão conquistando prêmios em concursos internacionais. A EPAMIG, pioneira na extração aqui no Brasil, segue acompanhando a evolução e também os desafios do setor. Os azeites produzidos em Minas Gerais há muito tempo ultrapassaram os limites do Brasil. Nos últimos anos, vem ganhando destaque em países da Europa, como Espanha, Grécia, Portugal e Itália. O óleo extraído da azeitona em solos mineiros é caracterizado principalmente pelo frescor, baixa acidez e complexidade de sabores. A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, responsável pela primeira extração de azeite extra virgem no Brasil, tem acompanhado a evolução na cadeia produtiva ao longo dos anos. Em Maria da Fé, que fica na Serra da Mantiqueira, no sul do estado, os pesquisadores têm buscado meios de atender às novas demandas dos olivicultores. Nós realizamos pesquisas com a cultura da oliveira, que vão desde o manejo das plantas no campo, toda aquela parte agronômica para a produção de uma azeitona de qualidade, e ainda temos uma agroindústria que realiza o processamento desses frutos para a produção do azeite de oliva. Nós também temos um laboratório onde podemos acompanhar os resultados dessa produção para sabermos sobre a qualidade desse azeite. Tudo isso, todas essas informações são reunidas e transferidas para o produtor rural através de nossas publicações e difusão de tecnologias. A cada ano, novas técnicas de manejo são aprendidas. Foco também no controle de pragas e doenças e principalmente no aumento da produtividade. O pesquisador conta que o estudo da EPAMIG tem evoluído ainda na parte da agroindústria e nos serviços de processamento e análise da curva de maturação. Um dos azeites produzidos em Maria da Fé conquistou o primeiro lugar na categoria Produção Limitada, até 2.500 litros, em um concurso internacional realizado neste ano. O Guia dos 100 Melhores Azeites do Mundo é organizado por uma editora que fica na Espanha e pela Associação Espanhola de Municípios Olivais. O produto mineiro também foi bem avaliado em competições realizadas em outros países da Europa. Quando os produtores aplicam o que eles aprendem aqui em suas lavouras,
e conseguem produzir um azeite de qualidade, e ainda quando eles enviam para concursos e são premiados, isso é um motivo de grande alegria, porque isso mostra que o resultado da nossa pesquisa ele está atingindo o objetivo, que é a produção de um azeite de qualidade. Para as próximas safras, a expectativa é aumentar a produtividade com a mesma área de cultivo e com as mesmas plantas, investindo em manejo e adubação. A altitude em Maria da Fé chega a 1.900 metros e favorece na suplementação de frio, que, de acordo com a metodologia usada nas pesquisas, se mostrou adequada para as oliveiras. Nós ainda temos muitos desafios, principalmente com relação à produção e à produtividade, produzir maiores quantidades. Mas a gente já tem hoje resultados excelentes com relação à qualidade do azeite de oliva. A gente está conseguindo repassar muitas informações aos produtores aqui da nossa região. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.